Olá, meninas. De novo a gente está aqui nesse papo super gostoso, como sempre. E no assunto de hoje, no tema de hoje, eu gostaria de saber como a Trek impactou, como foi o conhecimento, o namoro aí, de vocês com a Trek. Vamos começar com você, Márcia? Sim, podemos. Vamos lá, É, então. Bom, com relação ao meu contato com a Trek, né, surgiu já tem uns 5 anos, eu acho que como todo e qualquer ser humano, eu tinha, barra tem, questões importantes na minha vida que geravam muito sofrimento, né, e engraçado, a gente se conheceu, né, nós três, basicamente pelo Instagram, pelas redes sociais, e em 2016 eu criei meu Facebook em 2015, né, já com 32 anos, justamente por questões relacionadas à vergonha, né, coisas de dificuldade de autoaceitação, né, crenças de perfeccionismo extremamente rígidas que eu tinha. E, de fato, já tinha passado por diversos processos terapêuticos, né, e eu não conseguia, de alguma forma, ir no ponto-chave, né? Eu tinha uma expectativa, até como estudante de psicologia, que a gente estuda diversas teorias, né, que são super válidas, são cientificamente embasadas, mas o processo terapêutico em si, ele às vezes me gerava uma ideia de que eu deveria esperar mudanças do mundo, né? E não necessariamente mudanças minhas. E quando eu falo que a Trek ela teve uma mudança, um impacto muito importante na minha vida pessoal, foi num primeiro atendimento, né, entender que todo o sofrimento que eu tinha tido, né, e aí eu não digo todas as frustrações e todas as dores, mas o sofrimento, aquela coisa de você ficar empacado e não conseguir lidar com emoções, era, de alguma forma, a responsabilidade minha, né? Isso, para mim, foi um tapa na cara, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, acho que foi a coisa mais libertadora que poderia ter me acontecido, né? E a Trek organizou isso, a gente sempre fala muito do modelo ABC, do Albert Ellis, né? Mas foi uma forma muito clara de entender o que eu precisaria fazer, né? Onde eu poderia colocar a energia para ter justamente essa vida mais leve que eu acho que eu estou conseguindo construir na minha vida, né? Então, até mesmo o primeiro vídeo que eu gravei, né, foi um vídeo que eu chorei da metade para o final, porque a questão da exposição era uma questão muito grave para mim, mesmo, assim, na sociedade que a gente vive, que todo mundo está no Instagram, todo mundo está no YouTube, todo mundo está falando, né, o tempo todo, você está andando na rua, pode ter alguém te filmando, você não tem nem ideia, então, assim, uma exposição tão forte, o quanto que não conseguir ter passos muito claros, muito bem definidos para fazer um enfrentamento, e hoje está aqui conversando com vocês, né, o quanto que isso me proporcionou vida, né, eu acho que eu poderia resumir dessa forma, né? Então, o impacto realmente para mim é um modelo simples, né, que você consegue aplicar na sua vida, no seu dia a dia, e conseguir mudanças sustentáveis, né? Então, acho que falando um pouquinho do impacto que eu tenho, que eu tive com a Trek na minha vida, eu acho que eu posso te dizer isso. Que Legal. bonito, que bonita essa história, né, Aretusa, que ela contou. Parabéns e que bom que você está conseguindo cada vez mais uma nova filosofia de vida, uma vida mais libertadora, mais saudável. E você, Aretusa, você teve também um impacto na sua vida, né, a partir da Trek, ou você acha que foi mais um encontro que foi se fazendo, se construindo? Foi um encontro que foi se construindo, né? E dentro de toda essa caminhada, começa lá na graduação, quando eu aprendi ainda como TRE, né? Que era terapia racional emotiva, e o Ellis ainda não havia incluído o C do comportamental. Me chamou atenção numa aula de graduação, eu pude ter esse privilégio de ter esse primeiro contato com a Trek na graduação, que ainda é uma coisa muito rara, né, nas graduações aqui no Brasil. Eu espero que seja um cenário que mude, né, com o tempo. E me chamou atenção, né, a simplicidade, a praticidade, a efetividade da Trek já lá naquele momento. Mas era muito difícil ter livro, ter material, a gente não tinha cursos,
Depois, durante o mestrado, eu fui tendo contato, durante a minha atividade no Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, o treino de controle do estresse, que trazia algumas referências da TREC, né? E esse namoro ele foi se afunilando, foi se estreitando, e quando eu pude fazer a certificação do Instituto Albert Ellis, é que aí realmente eu mergulhei, e acho que ele teve um certo impacto também. Eu moro em São Paulo, fazia o curso em Campinas, achei que era tranquilo ir e voltar, e mantive meus pacientes da noite durante a certificação do primeiro módulo, né? O segundo eu já não repeti o mesmo feito. E quando eu voltei para atender um paciente, falei assim, eu vou testar o que eu aprendi hoje, nesse primeiro dia de curso, e que eu vivenciei no curso, eu vou desafiar, né? Me desafiar como terapeuta com esse paciente. E foi uma sessão muito diferente de outras anteriores, né? E ali eu pude realmente ter uma certeza de que aquele era o caminho, de onde eu deveria me aprofundar e seguir a minha prática clínica, né? Então, acho que teve esse romance longo e teve esse momento de descoberta, de teste da abordagem que foi bastante importante, né? E isso vem se repetindo frequentemente com os pacientes que se deparam com esse modo objetivo, né, interativo, a questão da psicoeducação, e com os frutos que são colhidos com a terapia de maneira bastante eficaz, né? Então, acho que tem sido isso que me encanta na TREC ao longo de todos esses anos. Uhum. E eu queria dizer que eu lembro do enfrentamento da Márcia, né? E acho que aquele momento tem uma certa responsabilidade sobre a gente estar juntas hoje em dia, porque eu lembro desse depoimento, desse seu vídeo chorando da metade para frente, falando que era um desafio seu, vindo de um ataque à vergonha, e foi, nossa, que bacana, olha que legal ela poder compartilhar isso, o quanto isso é importante para todo mundo. Então, uma das memórias que eu tenho de você, Márcia, antes ainda de a gente se conhecer. Que legal! Uhum. Realmente eu não sabia disso. E esse vídeo foi engraçado porque eu tinha uma outra questão também, que era a questão com o aniversário, né? E esse vídeo eu fiz no meu aniversário. Eu falei, esse presente eu vou me dar, seja lá o que vai acontecer desse troço. E eu acho que é isso, assim, o quanto que a TREC ela leva a gente como paciente a um desconforto, mas ao mesmo tempo é um desconforto que calculado, né, dentro do possível, mas ao mesmo tempo você não faz a coisa por fazer, né? Existe todo um preparo antes de uma exposição, né? Sim, você sabe Sabendo onde você quer chegar e a gente chega lá com o desconforto, né? Sim. E é aquilo que eu falei no início, assim, a responsabilidade é minha, né? Os riscos são meus, né? Mas também as vitórias, os louros, né? A parte legal é algo que você leva para a tua vida, para outras situações onde você vai ter que enfrentar. Não tem. E Bom. Tátila, já que você perguntou da gente, para aproveitar e perguntar de você também, né? Como é que foi esse teu contato com a TREC, no sentido de que impactou, o que mudou, como é que foi isso, né? Eu acho que foi um pouquinho das duas histórias. Então, o meu foi um encontro, e foi um encontro impactante, foi um encontro divisor de águas na minha vida. E eu lembro exatamente o dia em que isso aconteceu, que foi numa aula em que eu tinha ido, né, para fazer um curso de especialização em terapia cognitiva comportamental, e aí tinha um módulo de terapia racional emotiva comportamental que quem estava dando aula era ninguém mais, ninguém menos do que Aretusa. E ela apresentou ali a TREC, e ela ia contando as coisas, e eu acho que eu fui fazendo cara de tão surpresa, eu ia perguntando tanta coisa para ela, não sei nem se ela ficou um pouco incomodada com aquilo no dia, mas eu perguntava, porque não fazia sentido aquilo para mim, de como assim eu não vou acolher o paciente, vou dizer, não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Vamos ter uma visão positiva sobre isso, não, vamos assumir a hipótese dele como verdadeira. E aí, eu fiquei tão interessada, e a Aretusa já era minha professora, então ela já me conhecia, né, antes desse módulo, ela já me conhecia de outras aulas, e ela virou para mim e falou assim, a TREC tem a sua cara, eu acho que você devia estudar mais disso daí, dessa abordagem. Eu vou te indicar um livro,
que é o livro O Mito da Autoestima, né, que a gente não tem em português, que é The Myth of Self-Esteem, a gente não tem em português, infelizmente, mas foi o primeiro livro que eu li, inclusive, sob orientação e indicação aí da Aretusa, dentro dessa aula. Eu gostaria até de lembrar, pegar meu caderninho da especialização e tentar ver o dia que foi, assim, para deixar isso mais eu gostaria. emblemático e solidificado ainda. Eu vou procurar no meu caderninho. Porque eu também lembro desse dia e posso te deixar confortável que não fiquei desconfortável com as Não perguntas, ficou? não. Porque eu acho que eu fiquei tão endoidecida e entrei nesse modo que eu fico às vezes de, meu Deus, o que é isso? Quero aprender mais, quero entender o que está acontecendo, né? E às vezes eu passo um pouco do limite. Mas que bom ali que teve esse módulo nesse curso, que bom que foi a Aretusa que deu esse módulo, que era uma pessoa que já tinha ali a certificação Primary, Advanced, já tinha um conhecimento sobre aquilo e que, como, olha só que interessante, um olhar de professora, um olhar atento, ela identificou ali, né, uma aluna que se identificaria com aquela abordagem. Sou eternamente agradecida. Então, foi esse o meu encontro impactante, divisor de águas ali com a Trek, assim que ela entrou na minha vida. E acho que com isso a gente encerra esse nosso encontro de hoje. E o que ficou para mim é que, assim, não importa qual caminho, né, qual forma que a gente teve esse primeiro contato, né, eu acho que o que importa são os resultados, né, da aplicação da proposta da Trek, tanto na nossa vida pessoal, como eu trouxe um exemplo, né, na vida profissional, e dos exemplos que vocês trouxeram, mas o quanto que é fácil, né, de uma forma simples, mas ao mesmo tempo exige um enfrentamento, exige um comprometimento, dói, né, mas te permite, como a Tatsila lembrou, ter uma filosofia de vida preferencial, mais leve, né, onde a gente pode enfrentar os nossos desconfortos emocionais e mesmo assim ter uma vida legal, produtiva e saudável. Ficamos por aqui? Então, por hora, acho que sim, né? Tá ótimo. Então, eu queria sugerir o nosso próximo tema. Que tal a gente falar sobre o modelo binário das emoções? Que eu acho que é uma coisa que a Trek traz de uma forma muito simples, né? E que é um grande diferencial dela em relação às demais abordagens TCC, né? Então, tá bom. Vamos ficar por aqui e já a gente continua o outro assunto. Até já.